Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Que alegria, que privilégio ter você com a gente. Mais uma conversa cristocêntrica nos espera, será sobre a mensagem a seguir. Vamos ouvir agora. Combatendo o falso ensino. Quando Jesus nos converte, transforma a nossa vida, colocando em nós a alegria e o prazer em conhecer as Sagradas Escrituras. Por isso está em nós também o rejeitar tudo o que seja o contrário a ela. Devemos combater qualquer doutrina enganosa. A Bíblia nos apresenta vários exemplos. No Antigo Testamento, Moisés escreveu em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Também encontramos nos livros de 1º e 2º Reis, 2º Crônicas. É o assunto de vários profetas, que podemos falar de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Miqueias, Zacarias. Falando do Novo Testamento, Jesus foi firme contra os escribas e fariseus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos mostram isso. Lucas apresenta esse assunto também nos Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, em suas cartas, também é bastante firme sobre esse assunto. Nas cartas aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a 1ª e a 2ª carta aos Tessalonicenses, a 1ª e a 2ª carta a Timóteo e também a carta a Tito. O autor de Hebreus também doutrina a igreja nesse assunto. As cartas de Tiago também falam, a 1ª e a 2ª carta de Pedro, as 2 das 3 cartas de João, a carta de Judas, não Iscariotes, Judas, irmão de Jesus, também fala nesse assunto. E Jesus volta a falar em Apocalipse, na revelação a João. São 12 dos 39 livros do Antigo Testamento e 25 dos 27 do Novo Testamento, praticamente todos do Novo. São 37 dos 66 livros, nos mostrando o quão delicado e importante é esse assunto. Estamos numa guerra e precisamos entender. Não estamos neutros. O Senhor colocou em nós a missão de anunciar a verdade do Evangelho, combatendo todo o falso ensino. Somente pela graça, o favor imerecido que recebemos de Jesus, poderemos nos manter firmes contra doutrinas malignas ensinadas e propagadas por falsos mestres. Combater o falso ensino. Olha como é importante e necessário esse tema. Quando uma transformação acontece na vida da gente, surge aquele desejo, né, de conhecer mais as Escrituras Sagradas. E junto com isso vem a necessidade de rejeitar o que é contrário a elas. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nessa ideia. Ver a importância de discernir, de se opor mesmo a doutrinas que são consideradas enganosas. Isso é algo que aparece em tantas passagens bíblicas. É impressionante a abrangência. É verdade. Essa preocupação com o desvio da verdade, com a orientação enganosa, não é algo isolado, sabe? Ela está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso mostra como é relevante, sempre foi. E se a gente olha para trás, essa tensão aparece bem cedo, né? Lá em Gênesis mesmo, a gente tem a história da serpente, negando a consequência divina. Um exemplo clássico assim de distorção. Depois, a gente vê em Êxodo os magos do Egito tentando imitar os sinais divinos. Sim, mostrando que essa coisa de imitar o sagrado já é antiga. Exato. E até leis específicas lá em Deuteronômio, né? Advertindo contra profetas, sonhadores que pudessem, desviar o povo. O que isso diz pra gente sobre a natureza desse conflito todo? Olha, o que é fascinante aqui é como essas passagens lá do início, elas meio que estabelecem um padrão, sabe? Mostram que desde cedo na narrativa bíblica existe essa tensão entre a revelação que é tida como divina e as tentativas humanas ou espirituais de imitar ou distorcer isso aí. O perigo não é só a mentira em si, né? Mas o poder que ela tem de afastar as pessoas do caminho que é apresentado como correto. É quase uma disputa, assim, pela verdade. Uma disputa pela verdade. Gostei disso. E essa disputa fica ainda mais intensa com os profetas do Antigo Testamento, não é? Figuras como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Nossa, eles não economizavam palavras para denunciar quem falava por conta própria. Não mesmo. Muitas vezes falando o que o povo queria ouvir, né? E não a mensagem que vinha de Deus. Jeremias fala daqueles que profetizam o engano do seu próprio coração. Pesado isso. É muito direto. E Oséias, então, ele faz uma conexão assim, dura. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
bem direto ao ponto. Exatamente. Os profetas, eles agiam quase como uma consciência crítica, sabe? Confrontavam não só o ensino falso, mas também a própria aceitação do povo em relação a isso, a complacência, né? Eles mostravam que seguir líderes ou ideias que não vinham de Deus trazia consequências bem sérias. Reforçavam o tempo todo essa necessidade de discernimento, de fidelidade. A falta de conhecimento genuíno era vista como fatal mesmo. E aí, avançando para o Novo Testamento, essa postura contra o falso ensino parece ganhar ainda mais força, né? Começando com o próprio Jesus. Ele foi muito incisivo. Alertou sobre falsos profetas vestidos de ovelhas. A imagem é forte, né? Muito. E confrontou diretamente escribas, fariseus, chamando de hipócritas. Uma acusação assim fortíssima sobre essa incoerência entre o que se parece ser e o que realmente é. E ainda alertou sobre o surgimento de falsos cristos. A abordagem dele parece que eleva o nível da questão, né? Sem dúvida, a clareza de Jesus, a autoridade com que ele fala, é notável. Ele não alertou só sobre o engano que vem de fora, mas também sobre a corrupção interna, a hipocrisia, as motivações erradas. Ele chegou a associar a origem da mentira a uma fonte espiritual adversária lá em João. Isso aprofunda muito a questão. Vai além da doutrina, sabe? Toca na integridade, na essência da mensagem e de quem a transmite. E os apóstolos, então, seguiram essa linha com muito fervor. Paulo, por exemplo, ele é bastante enfático, né? Muito. Lá em Gálatas, ele usa a palavra anátema, que basicamente significava algo como amaldiçoado, entregue à destruição, para quem pregasse um evangelho diferente. Isso mostra a gravidade da coisa. Exato. Mostra o peso que ele dava a isso. E ele também fala de falsos apóstolos, de sermos levados por qualquer vento de doutrina, e daquela tendência que as pessoas têm, né, de buscar mestres que agradem seus próprios desejos, como ele escreve a Timóteo. E não foi só Paulo, né? Pedro também alerta sobre falsos doutores que iriam introduzir heresias de forma dissimulada. E João, ele instrui a provar os espíritos, quer dizer, testar a origem, a natureza das mensagens espirituais para ver se estão de acordo com o que se conhece de Deus. Testar os espíritos. Importante isso. Muito. Até o livro de Apocalipse menciona o teste daqueles que se dizem apóstolos, mas não são. O fato é que a informação de que cerca de 37 dos 66 livros da Bíblia tocam nesse tema, isso aí sublinha o peso que é dado a essa questão. É um chamado constante mesmo, para vigilância doutrinária, como Paulo fala aos romanos, para reter o bem, como ele diz aos tessalonicenses, para se proteger de filosofias vãs, que ele menciona aos colossenses, e até para rejeitar quem traz ensinos diferentes, como João orienta, bem consistente. Então, analisando tudo isso, o que a gente percebe é um fio condutor muito poderoso, né? Uma convicção central que permeia todas essas escrituras, a de que existe uma verdade fundamental, que precisa ser preservada. E, junto com isso, a responsabilidade ativa de cada um de identificar e resistir àquilo que distorce essa verdade. É apresentado quase como uma batalha espiritual mesmo. Uma missão de proclamar a verdade e combater o erro. Sim, exatamente. E a perspectiva que transparece nessas reflexões, né, é que a capacidade de permanecer firme contra esses ensinos prejudiciais, ela não vem de uma força própria, isolada, é vista como um dom, sabe? Uma capacitação divina, uma graça mesmo, que habilita os fiéis nessa tarefa constante de discernir a verdade e defender a fé diante das distorções. Muito bom, uma perspectiva importante para a gente guardar. Hoje ficamos por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e até a próxima. Deus abençoe.